Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Insistindo na Vitória. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 8, e eu vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha, que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Fará, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então, Josué se levantou com toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. Como nós sabemos, no capítulo 7 de Josué, nós vemos a primeira derrota de Israel na terra prometida. E quem olhava aquela situação de fora tinha a impressão de que Deus fora infiel para com Israel. Deus havia, em várias ocasiões, enviado mensagens de esperança ao seu povo, garantindo-lhe que haveria de sair vitorioso nas batalhas de Canaã. A derrota do povo de Israel em Ai, todavia, se devia à infidelidade humana, mas Deus pode voltar a ser favorável mediante o arrependimento do seu povo. A grande mensagem do capítulo 8 do livro de Josué consiste em ser possível sairmos vitoriosos onde um dia saímos humilhados pelo adversário. E você pode sair vitorioso na área em que um dia fracassou. O capítulo 8 ensina que podemos voltar a insistir na conquista da vitória, naquela área em que anteriormente fomos derrotados. A derrota faz parte da vida cristã. Saber como evitá-la é um elemento da sabedoria cristã. Aquele que anda com Cristo, porém, aprende também o que fazer com a derrota. Especialmente, aprende a transformar a antiga derrota numa oportunidade para uma nova vitória. Então, como podemos sair vitoriosos onde já fomos derrotados? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que devemos insistir na vitória. O Senhor disse para Josué: Não temas, nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. Sobe a Ai, olha que te entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Há momentos na vida em que Deus revela claramente que devemos insistir em determinados alvos. Se, por um lado, há situações em que a sabedoria nos manda abrir mão de alguns planos por serem impraticáveis, por outro, a fé, fruto da revelação de Deus em Sua palavra, impulsiona-nos a insistir na vitória, naquele exato ponto em que fomos derrotados. E essa foi a experiência vivida pelo povo de Israel na batalha de Ai. O povo fora derrotado, mas era a vontade de Deus que persistisse na busca pela vitória. A Bíblia ensina que cabia ao povo avançar, pois a promessa já havia sido dada por Deus. Ele daria a totalidade daquela terra a Israel, e não era da sua vontade que o território fosse dividido com os incrédulos. O desejo de Deus era que o adversário fosse expulso, e exatamente por isso aquela derrota não deveria ser aceita. Deus conduziu o povo novamente para o campo de batalha, dizendo: Retornem ao campo de batalha a fim de enfrentar o adversário que os derrotou. Deus fez com que o povo partisse para a guerra novamente, sem olhar para o histórico de derrota, mas considerando a vitória. Quem sabe, não é isso que está precisando você fazer também? Talvez você esteja considerando a derrota e não as vitórias que Deus já lhe deu. Saiba que Deus está assegurando que você deve voltar ao campo de batalha, porque a vitória é certa. É chegada a hora de você se lembrar do histórico de vitórias em sua vida. Muitas vezes, apesar de compreender que não podemos aceitar
de modo algum a derrota, o medo nos imobiliza. O povo de Israel precisava, naqueles dias, vencer 2 traumas: o da derrota infligida pelo adversário e do justo juízo de Deus. Ora, a Escritura Sagrada, que em meio a tudo isso, Deus enviou uma antiga mensagem a Josué. Imagine a cena. Foram 26 amigos mortos. O anjo do Senhor com a espada nua havia aparentemente desaparecido e o povo fugido da batalha. O pensamento de todos deve ter sido este: será que esse adversário pode ser vencido? Faz sentido voltar a enfrentá-lo? Será que não seria melhor fazer um acordo de paz, mantendo uma relação pacífica com essa gente? Não é exatamente isso que fazemos? Acordo de paz com o mal, com a infelicidade e até mesmo com o pecado? Nesse contexto de trauma e medo, diz a Bíblia que a palavra de Deus voltou a Josué, que o Senhor disse: não temas, não te atemorizes. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Temos aqui uma gloriosa promessa feita àquele que pecou e confessou o seu pecado. Uma vez confessado o pecado, o favor de Deus é restaurado na vida do pecador arrependido. Você foi derrotado, detectou a real presença da infidelidade em sua vida, mas você se arrependeu, procurou a genealogia do pecado, rasgou a alma na presença de Deus e pediu a sua misericórdia. E se você assim o fez, Deus está sorrindo para você e está lhe dizendo: meu servo, minha serva, não temas nem te atemorizes. Em nome do Senhor Jesus, encare os seus temores e não permita que eles determinem o curso da sua vida. O inimigo te derrotou? Que é ele diante do Deus que já lhe assegurou a vitória por meio da sua palavra? No capítulo 8, versículo 7, vemos que o coração de Josué já havia sido completamente restaurado. Então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Diz a Bíblia que Josué não retirou a mão da sua lança enquanto a vitória não foi obtida. A grande arma que temos nas mãos é a palavra de Deus com as suas promessas. Há necessidade, primeiro, como nós vimos, de Deus ter falado a Josué, a fim de encorajá-lo. Em segundo lugar, Deus dirigiu-se a Josué nesses termos: eu amo meu povo e no meu amor perdoei os seus pecados e iniquidades. Então, livres de qualquer espécie de temor, voltem a enfrentar o adversário que os derrotou. É fundamental, porém, que antes de voltarmos a enfrentar o adversário que uma vez nos derrotou, paremos a fim de ouvir a orientação divina. Está escrito: farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Só que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Precisamos não apenas de fé, mas de sabedoria também, para enfrentar o adversário. Não basta proclamar vitória no campo profissional. É fundamental que trabalhemos com afinco, sejamos pontuais, façamos as coisas com excelência e planejemos com sabedoria. O povo recebeu a orientação divina para a batalha, o que foi fundamental para lhes dar a vitória. Josué multiplicou o número de valentes para a luta naquele conflito. Passou o povo em revista a fim de se certificar de que todas as coisas estavam corretas. A estratégia de Deus, no capítulo 6, era uma verdadeira prova de fé. Já a estratégia do capítulo 8 era uma verdadeira estratégia de guerra. E isto serve para nos ensinar que Deus pode trabalhar de ambos os modos, e a nossa tarefa é permanecer fiel à orientação divina. O nosso planejamento é o caminho aberto para que Deus possa
operar. A fé não prescinde de meios sábios e prudentes. E nós vemos isso claramente na vida daquele que nos ensinou a não pular do pináculo do templo. Portanto, meu irmão e minha irmã, insista na sua vitória. Você pode sair vitorioso onde foi derrotado. Não devemos fugir do campo de batalha, mas devemos eliminar o temor do adversário que nos derrotou, mas que pode ser destruído em nome do Senhor Jesus. Não haveremos de partir de peito aberto na direção do adversário. Vamos primeiro montar um plano, usando a mente, enquanto mantemos a nossa lança apontada para Ai, sem tirar as nossas mãos dela, deixando-a se apegar à nossa pele, vindo a fazer parte de nós mesmos. E esta é a arma que nos garantirá a vitória da palavra de Deus, com a qual derrotaremos aquele que um dia nos humilhou. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados e queremos neste momento, Pai, apresentar diante de Ti a vida daqueles que nos ouvem, aqueles que estão doentes no leito de enfermidade, no hospital ou numa UTI. Entra com a Tua boa mão, repreende todo mal, toda doença, toda enfermidade. Dá a essa pessoa a saúde divina. E também, neste momento, envia a provisão para aqueles que passam por necessidades. E visita este lar, esta casa, colocando a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço e desde já agradeço, porque eu sei que Tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo e cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.